Esse silêncio é porque eu não tenho nada para falar hoje, gente. Mentira. Tô na quinta série, vai. Tô na quinta série, vamos embora. Fiquei pensando bastante nisso, uma coisa que eu falo muito com os meus filhos e que já serviu muito para mim. Você já comprou uma coisa achando que aquilo ia te fazer se sentir muito melhor e depois de um tempinho, seja uma semana, 2 semanas, 3 meses, a sensação passou? Claro que sim. Seja uma roupa nova, um celular novo, um carro melhor, um acessório, alguma experiência de cara, um objeto que parecia representar uma versão melhor de você. Verdade, gente. É que a gente vive numa época em que consumir deixou de ser apenas necessidade. Consumir virou linguagem, virou identidade, virou tentativa de pertencimento, virou também anestesia. E o mais curioso é que isso acontece justamente em um mundo que está cada vez mais individualista, gente. Um mundo que diz o tempo todo, seja você mesmo. Mas, ao mesmo tempo, pressiona você a provar quem é por aquilo que compra, mostra e exibe. Então, vamos conversar sobre isso? Como o consumismo cresce dentro de uma sociedade individualista, porque a gente nunca parece que está satisfeito. E esse ciclo está roubando a nossa vida sem que a gente perceba. Gente, eu gosto de falar muito com os meus filhos isso. Vou dar um exemplo aqui dentro da minha casa, tá? Figurinha. Figurinha, cara. Era uma loucura. Toda semana eles querem completar o álbum, querem completar. E assim, o álbum fica jogado. Ou então, joguinho. Teve uma época que eles queriam um joguinho. Eu achei um joguinho, aquele Made in China, que devia ter, acho que, 1.200 jogos diferentes. Você consegue imaginar isso, gente? 1.200 jogos diferentes. Era uma coisa, não era caro, era uma coisa barata pro que é. Falei, cara, 1.200 jogos, para você jogar um diferente por dia, olha quanto tempo vai. Primeira semana, não saíam dali. Olha esse jogo, pai, olha esse jogo. Segunda semana, cara, hoje tá lá cheio de pó. Então, gente, antes de tudo, a gente tem que entender uma coisa importante. Consumir é legal, não é o problema em si. Todo mundo consome, eu consumo, você consome. Isso faz parte da vida. A gente compra o que precisa, a gente compra o que gosta, a gente compra o que facilita a rotina, o que traz conforto. O problema começa quando o consumismo deixa de servir a vida e passa a comandar a vida. E é aqui que entra o individualismo. Quando eu falo no mundo individualista, gente, eu não estou falando só de independência ou de autonomia. Eu estou falando de uma cultura que coloca o indivíduo no centro de tudo. A sua imagem, o seu desempenho, sua marca pessoal, sua felicidade, o seu sucesso, a sua aparência, a sua validação. Nesse cenário, o outro deixa de ser companhia e vira o quê? Comparação. A comunidade perde força, o pertencimento enfraquece e no lugar de vínculos profundos, a gente começa a buscar símbolos rápidos de valor, superficialidade, gente. É aí que o consumismo encontra o terreno perfeito. Se eu não sei mais quem eu sou com profundidade, eu começo a montar uma identidade com coisas. Se eu não sou uma pessoa, eu sou o que eu visto, eu sou o que eu dirijo, eu sou o que posto, eu sou o que frequento e eu sou o que eu posso comprar. Cara, faz o menor sentido isso. Hoje muita gente não compra apenas produtos. Você reparou que a gente compra narrativa? Você não compra só um tênis. Você compra o quê? A sensação que aquela marca vende de juventude, estilo, de pertencimento, de atitude. Você não compra um celular, você compra status, você compra atualização, você compra relevância. Você não compra uma viagem, você compra uma imagem de liberdade, de sucesso, de sofisticação. Isso acontece, na minha opinião, porque em um mundo individualista existe uma pressão silenciosa para transformar a tua própria vida em vitrine. Tudo precisa dizer algo sobre você. O seu corpo diz algo sobre você, a sua casa diz algo sobre você, a sua rotina diz algo sobre você. Sabe, é tanta coisa. Teu consumo diz algo sobre você. E quando tudo vira uma mensagem, comprar deixa de ser uma escolha funcional e passa a ser o quê? Uma tentativa de montar um personagem. Só que existe um problema profundo nisso, gente. Personagens precisam de manutenção. E manutenção constante. Se a tua identidade está apoiada no que você mostra, então você nunca descansa. Sempre vai existir algo novo para comprar, algo novo para provar, algo novo para alcançar e mostrar. E é por isso que tanta gente vive cansada,
endividada e emocionalmente insatisfeita. Não porque quer demais, mas porque foi ensinada a procurar no mercado respostas para uma pergunta que são existenciais, não de consumo. Quem sou eu? Quanto que eu estou valendo? Eu pertenço a que grupo? Aonde? Eu sou suficiente? Olha só, gente. Eu sou de 1968. Eu vivi numa época que a gente brincava. Eu vivi numa época que a gente ficava na rua. Eu vivi numa época que a gente olhava olho no olho. Eu vivi numa época que a gente conversava. Hoje, os tempos são outros. Não estou falando que é melhor ou pior. Para mim é pior. Mas não estou falando que é melhor ou pior e para mim é pior é foda. Estou falando que é pior sim. Por quê? Porque eu vejo, por exemplo, com meus filhos. Não com meus filhos, a gente vê com o mundo essa crise de ansiedade, essa crise de consumismo. Pô, a gente dava muito valor, muito mais valor, porque não tinha a próxima coisa de imediato. Não tinha a facilidade de compra que existe hoje. Então, quando a sociedade se torna mais individualista, gente, uma das primeiras coisas que acontece é enfraquecer os vínculos verdadeiros. A vida fica mais corrida, as relações ficam como? Mais rasas, as conversas bem mais rápidas. Tem gente que nem fala no celular, fala por mensagem, a comparação aumenta e a solidão cresce. Muita gente passa a viver cercada de estímulos, mas vazia de conexão. Nesse vazio, o consumo entra, né? Compensação emocional. Você teve um dia ruim? Então você vai lá e compra alguma coisa. Você está frustrado? Merece um presente. Você está ansioso? Coloca no carrinho. Você está triste? Então você acha que uma novidade vai te animar. Você está percebendo como isso vai te tornando uma pessoa no automático? O consumo passa a funcionar como um alívio imediato, só que, gente, alívio imediato não é cura, é distração. Por alguns minutos, algumas horas, alguns dias você sente prazer, sente controle, mas passa. Depois volta aquilo que estava lá antes, a ansiedade, a carência, a insegurança, a sensação de falta. E aí o sistema já tem uma nova solução. Qual que é? Mais consumo. Um ciclo muito eficiente para o mercado. Todo mundo sabe disso. Agora, extremamente destrutivo para a gente. Porque as pessoas, aos poucos, elas vão desaprendendo a lidar com esse vazio de forma madura. Ela não para entender o que sente. Ela tenta preencher o que sente. Aí não tem solução. E nem tudo que está vazio dentro da gente tem que ser preenchido com coisas. Muito pelo contrário. Às vezes você precisa ser acolhido, compreendido, elaborado, sei lá. Se existe um combustível poderoso para esse ciclo, ele certamente é a lógica das redes sociais. As redes ampliaram a vitrine que já existia, tá? Mas agora em escala permanente. Hoje, o tempo todo, você vê pessoas mostrando conquistas, compras, experiências, corpos, rotinas, resultados. Mesmo sabendo que ali existe recorte, gente, existe filtro, existe estratégia, algoritmo, o impacto emocional continua. Porque o cérebro compara, não tem jeito. E quando a gente compara, quase sempre sente que está para trás. Atrás financeiramente, atrás esteticamente, atrás profissionalmente, atrás socialmente. Cara, essa sensação de atraso produz o quê? Urgência. E a urgência, o que ela impulsiona? Consumo. Então, de repente, você nem queria aquilo de verdade. Você começou a sentir que precisava porque via alguém exibindo na rede social como se fosse um sinal de valor. No mundo individualista, gente, a rede social transforma a vida numa competição silenciosa por relevância. Não basta viver. Você tem que parecer interessante. Para que isso? Sabe? Não basta conquistar. Não. Você tem que mostrar. Você vai viajar, você posta antes de aproveitar. Se você tiver que escolher entre apreciar ou postar, você posta. Não basta ter, você tem que comunicar. Isso é uma baita de uma armadilha emocional, gente, muito séria. Sua autoestima fica terceirizada. Já não nasce do que você construiu por dentro, você não tem autoestima, ela depende do retorno externo, das curtidas, do olhar do outro, da aprovação, sabe, da inveja, da validação. Eu estou falando com vocês aqui, eu vou olhar quantos likes tem, mas, cara, você tem que aprender a não superestimar isso. Sabe? A minha autoestima não depende das curtidas. Claro que é legal, eu quero trocar ideia com vocês,
Eu gosto quando vocês elogiam e também fico puto quando vocês mandam alguma coisa, mas é a parte da vida. Só que você tem que amadurecer e começar a entender que você tem que controlar isso. O consumo é bom, todo mundo gosta, mas o consumo virou ferramenta de performance social. Não pode ser assim. Então a pergunta central desse tema hoje será: por que nunca parece suficiente? Porque o consumismo promete saciedade para uma fome que ele mesmo cria. Ele vende a ideia, gente, que falta alguma coisa em você, em mim. Aí ele oferece um produto como resposta. Só que assim que você compra, surge uma outra coisa, uma nova falta, uma coisa mais avançada. É como correr numa esteira emocional na velocidade máxima. Você nunca vai ganhar, você se movimenta, você gasta energia, até acredita que você está avançando. Mas no fundo, você continua no mesmo lugar, você está numa esteira. E aqui que é o ponto importante. O mercado, gente, é especialista em criar desejo, mas incapaz de oferecer sentido. Sentido vem de outro lugar. Sentido vem de vínculo. Sentido vem de propósito. Sentido vem de consciência. Sentido vem de leitura. Sentido vem de identidade real. Vem de conhecimento. Sentido vem de saber quem você é quando ninguém está olhando. Adoro isso aí. Quem você é quando ninguém está olhando. Quem não desenvolve isso vira pressão fácil de tudo que brilha. Porque quando a pessoa não encontra valor dentro, ela tenta comprar valor fora. Não tente conhecer os seus heróis, você vai se decepcionar. Mas valor não se compra, gente. No máximo, sim, cena. Mais perigoso no consumismo não é só o dinheiro gasto. Claro que isso é também. É o preço invisível. O preço invisível de viver sempre insatisfeito. É nunca descansar de comparação. Só de pensar eu estou cansado, gente. Sabe, é trabalhar demais para sustentar uma imagem. É confundir desejo com necessidade. É perder liberdade financeira, é transformar autoestima em vitrine. Não dá para fugir do mundo de hoje, mas tem que ponderar, gente. Você tem que saber o que você está fazendo. Se afastar das relações reais para manter aparências, pelo amor de Deus. Muita gente está pagando a sua paz para manter padrão, para manter aparência. Pagando com tempo para sustentar o quê? Uma imagem. Pagando com saúde emocional para parecer bem-sucedido. Tem na época que eu morei em Los Angeles, que eu gosto de falar com vocês. Isso vem lá de trás, tá, gente? Era tão superficial. O cara tinha, na época, a Mercedes conversível. Eu tô falando, 1900 e bolinha, quando eu tinha 27 anos, eu morei lá. Fiquei indo e vindo durante um ano, 27 ou 30 anos, sei lá. O cara morava num quarto e sala todo ferrado, sabe, num lugar, um bairro horrível, mas tinha que ter uma Mercedes. Tinha o melhor terno. O que é isso? Isso é uma exposição, como a gente faz hoje aqui na internet, como a maioria das pessoas faz. A vida perfeita versus a vida real. Gente, eu acho que uma das maiores tragédias do nosso tempo é isso, pessoas sacrificando a própria vida real para manter uma narrativa digital ou social que, no fundo, nem representa quem elas são. Tá bom, Luciano, mas e daí? Qual é a saída? Não é parar de consumir completamente. Não é viver de forma radical ou negar conforto, a beleza ou o prazer. Não acho isso. A questão não é demonizar objetos. A questão é recuperar a consciência. Antes de comprar, falta aquela pergunta. Primeiro, eu posso pagar? Ou talvez outra pergunta. Por que eu quero isso? Isso me serve ou representa uma carência? Eu desejo isso mesmo? Ou, sei lá, eu estou tentando acompanhar alguém que eu vi na internet e eu também quero mostrar. Isso melhora a minha vida? Ou só melhora a minha imagem? Num mundo individualista, resistir ao consumismo também é ato de lucidez. É voltar a construir o valor por dentro, sabe? Fortalecer vínculos de verdade, gente, vínculos reais. É você aprender a sentir sem anestesiar tudo com novidade. É perceber que uma vida boa não é uma vida que mais impressiona, mas sim aquela vida que faz mais sentido. No final das contas, consumismo vende o quê? Pertencimento. Mas entrega o quê? Dependência. Vende identidade, mas entrega o quê? Comparação. Vende felicidade, mas entrega um saco vazio, gente. E talvez
amadurecer seja exatamente isso. Entender que nem tudo que você quer comprar é o que você realmente precisa. E nem tudo que falta na tua vida você vai encontrar numa sacola. Não estou falando para não parar, gente, mas para você se questionar. Então agora eu quero a tua opinião aqui. Você acha que as pessoas compram por necessidade, por desejo ou por carência emocional? Comenta aí embaixo. Eu quero saber, apesar de já saber a resposta. E se esse vídeo faz sentido para você, compartilha com alguém que também precisa refletir sobre isso. Porque num mundo, gente, que tenta transformar tudo em vitrine, pensar profundamente, para mim já é uma forma de liberdade. Se esse vídeo falou com você, deixa um comentário, curta o vídeo, compartilha com alguém que vai gostar dessa reflexão que eu fiz aqui e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijo.